Boa noite, pessoal. Firmes e fortes aqui no nosso penúltimo estudo. E hoje um tema que as pessoas têm muitas dúvidas, que é sobre o dom de profecia. Vamos estudar sobre esse dom hoje. Será que ele acabou? Será que não existem mais profetas verdadeiros? Vamos estudar então sobre o dom de profecia. Agradeço o Michelson mais uma vez por estar aqui conosco, por estudar com a gente, e vamos orar para que Deus possa estar conosco, estar com Ele, que vai passar a mensagem, e no coração de cada um que vai receber a mensagem, né? Oremos então. Paizinho querido, obrigado, Senhor, por este momento que temos aqui separado na nossa semana para estudarmos a Bíblia. E hoje com um tema que é tão importante, Senhor, que é como podemos reconhecer os profetas verdadeiros, como, Senhor, não sermos enganados por falsos profetas, falsas profecias. Nos ajude, Senhor, a compreender esse tema que é tão importante, Senhor, na Bíblia e para os últimos dias deste mundo. Abençoe de forma especial o Michelson, que ele possa estar inspirado pelo Teu Espírito Santo, que ele possa, Senhor, falar através de Ti, que ele possa passar essa mensagem, Senhor, e que ela encontre lugar no coração de cada pessoa que for assistir. Abençoe cada um que receber essa mensagem, aonde a voz do Michelson chegar, que possa encontrar lugar no coração das pessoas. Perdoa os nossos pecados, Pai querido, esteja conosco neste final de dia, é o que te pedimos e agradecemos em nome e por amor de Jesus. Amém. Amém. Boa noite, Simone. Boa noite, queridos amigos do nosso grupo Ricamos. E a você que está assistindo a gravação, boa noite, boa tarde, bom dia. Olá, é mais certo, né? Mais garantido. Mas é muito bom estarmos aqui mais uma vez para abrir a palavra de Deus, para aprender do livro sagrado. Nós já estamos no nosso 8º tema de uma série de 9. Se você perdeu algum dos estudos anteriores, é só verificar no canal do Ricamos, ou no meu canal também no YouTube. Eu até criei uma playlist lá, Estudo Bíblico Ricamos, para facilitar a vida de quem for pesquisar depois. Então, os temas estão todos ali disponíveis e espero que sejam uma bênção na sua vida e que o aproximem mais ainda de Deus, da palavra de Deus e do Deus da palavra, tá bem? Como disse a Simone, o tema de hoje é sobre o dom de profecia. Deus ainda fala. E é muito assim, legal a gente perceber ao longo da Bíblia como Deus usou homens e mulheres nesse ministério tão importante que é o ministério profético. E é bom já, que sabe, de antemão explicar que Deus raríssimas vezes usou pessoas para fazer um tipo de ditado, né? A não ser com as tábuas da lei, que nós já estudamos esse assunto, né? As tábuas da lei, as leis ali que foram colocadas na Arca da Aliança, ali foi escrito pelo dedo de Deus, o texto foi escrito pelo dedo de Deus. Agora, com exceção daquele texto, tudo mais foi dado por inspiração divina. Inspiração, a palavra vem do grego theopnestos, né? Quer dizer soprar mesmo, soprar ideias. Então Deus colocou ideias na mente dos profetas e depois os deixou mais ou menos livres, não é bem assim também, porque Deus conduz o processo da escrita também, né? Mas Deus deixou que eles usassem, então, suas palavras mais apropriadas, a cultura em que eles estavam imersos também aparece no texto, o estilo literário, você encontra, por exemplo, textos ali de Salomão, de Paulo, né, que era um grande erudito, que são textos bem elaborados, uma linguagem culta. No entanto, você também encontra, por exemplo, textos de Pedro, João, que eram pescadores, homens simples, e que naturalmente têm também essa simplicidade no uso da língua. Então, os estilos variam, os traços culturais também variam, mas uma coisa você percebe, em todos eles há uma marca distintiva, a marca do autor por trás dos autores humanos, que é o Espírito Santo. Então há um fio condutor em toda a Bíblia. Há uma harmonia fantástica entre os cerca de 40 autores que escreveram a palavra de Deus, que foram inspirados por Deus, né, que foram movidos pelo Espírito Santo. Outra coisa interessante de perceber quando a gente estuda a Bíblia é que nos grandes momentos assim chave da história, Deus usou profetas especialmente para trazer o povo de volta para ele, para Deus, para promover uma conversão, um reavivamento, né? Por exemplo, por ocasião do dilúvio, pouco antes do dilúvio, claro,
um século antes, pelo menos, né? Deus estava ali advertindo o mundo de que ele faria um recomeço, de que ele iria eliminar a maldade para dar uma oportunidade de que o mundo pudesse recomeçar. E ele usou um profeta para aquele tempo. E a verdade presente para aquele momento era: arrependam-se e entrem na arca. A porta está aberta, a salvação está disponível. Então Deus usou Noé naquele momento crucial da história. Mais adiante, Deus usa outra pessoa para iniciar ali o povo, que depois seria conhecido como povo de Israel, né? Ele usa Abraão, depois adiante ele usa Moisés, o profeta que libertou o povo do Egito. Ele vai usar depois o Elias para promover uma reforma necessária, porque o reino de Israel estava totalmente corrompido na idolatria, na prostituição espiritual. Então ele usa Elias para promover uma reforma poderosa ali entre o que era conhecido como povo de Deus. Mais adiante nós vemos os profetas como Daniel no exílio, depois temos ali os profetas menores na Bíblia, né, que são chamados assim porque os livros deles são pequenos, não porque eles fossem baixinhos, né? Então tem ali Miqueias, Sofonias, Ageu, Malaquias, Jonas, são os profetas menores. Enfim, e os maiores, né, que são Isaías, Jeremias, Ezequiel, Daniel. Daniel ainda tem um livro meio pequeno também, né? 12 capítulos. Mas, enfim, são pessoas que Deus usou para registrar textos e que ficaram conhecidos ali como parte do cânon da Bíblia. Então, por isso são chamados profetas canônicos. E há profetas não canônicos. Depois, quem sabe, a gente pode explorar um pouquinho também esse conceito. Profetas que também foram usados por Deus, pelo Espírito Santo, mas que não escreveram coisas que foram registradas ou guardadas no cânon sagrado que é a Bíblia. Então já fica aqui esse conceito básico, né? Profeta canônico é aquele que escreveu partes da Bíblia. Profeta não canônico é aquele que não escreveu partes da Bíblia, mas, no entanto, o mesmo Espírito os movia. Foram usados por Deus de igual forma. Por exemplo, vamos aqui pensar, eu já citei Isaías. Vocês me diriam que ele é canônico ou não canônico? Canônico, né? Porque ele escreveu um livro da Bíblia. Paulo, canônico, escreveu vários livros do Novo Testamento. Hulda, e é bom lembrar que Deus não faz acepção de sexo no que diz respeito ao dom profético, né? Então tem Hulda, Débora, elas são profetisas não canônicas, porque não há nenhum livro com o nome delas, não escreveram nenhuma parte da Bíblia. No Novo Testamento temos ali João Batista, é um profeta não canônico, mas quem teria coragem de dizer que ele não foi usado por Deus? Que não foi inspirado pelo Espírito Santo? Jesus mesmo disse que dos nascidos de mulher, João Batista foi um dos maiores, né? Porque ele não só anunciou a vinda de Cristo, como ele viu o próprio Messias ali. Então, João Batista é um não canônico, mas, obviamente, movido pelo Espírito Santo. Prosseguindo lá na linha do tempo, né, de Deus tendo usado esses profetas no passado, nós temos ali João Batista, então, no momento que antecedia a vinda, o ministério público de Jesus Cristo, João Batista é usado com poder para preparar o povo para a vinda do Messias. Então a gente percebe assim um padrão muito claro na Bíblia. Em momentos cruciais da história, especialmente ali, Deus suscita, Deus desperta, usa profetas para trazer uma mensagem de conversão, de salvação, de preparo. E será que neste tempo que estamos vivendo, e já estudamos esse assunto, a volta de Jesus, nós cremos que são os últimos anos da história da Terra, que antecedem a vinda de Cristo. Deus teria deixado o seu povo nos últimos dias sem a manifestação do dom profético, não para ser uma segunda Bíblia, obviamente, porque a Bíblia já está ali pronta, fechada, né? Mas para nos convidar a ler a Bíblia mais, nos consagrar mais, nos preparar, dar aquelas últimas advertências para um preparo, o preparo para a volta de Jesus. Parece que se não desse, não suscitasse um profeta nesse tempo, parece que isso foge um pouco do padrão, né? Outra coisa, será que a Bíblia nos dá algum tipo de orientação no sentido de dizer que nos últimos dias haveria ainda o dom profético? Ou João do Apocalipse foi o último profeta e ponto final? Tudo isso a gente vai ver no estudo de hoje. Mas eu quero começar com uma história, uma ilustração, para ajudar a gente a colocar assim, o estudo em perspectiva, né? Imaginem dois capitães e dois navios, ok?
Vamos pensar assim nos rios ali do Amazonas, né, aqui no Brasil. Os dois capitães recebem a seguinte orientação, a seguinte instrução antes de começar a viagem. Vocês receberão um mapa. Esse mapa vai levá-los até o ponto X, está marcado aqui no mapa, até aquele ponto lá vocês vão seguindo o mapa. Quando chegarem àquele local, parem, coloquem ali, lancem âncora e aguardem, porque virá alguém trazendo orientações adicionais para que vocês possam completar a viagem. Ok. O capitão A, vamos chamar assim, ele pega o mapa, vai sendo orientado pelo mapa, ele vai subindo o rio ali, né? Vai rio acima, chega até o ponto marcado no mapa e para lá. O mapa estava escrito no mapa que ele deveria parar naquele ponto. Ele para ali, então, efetivamente, e aguarda a chegada de alguém que chega e traz informações adicionais, que não substituem o mapa, obviamente, mas ajudam no trajeto final da viagem. Ok, Capitão B, ele pega seu barco, começa a seguir a viagem, orientado pelo mapa. Quando chega ao ponto marcado no mapa e que corresponde àquela informação de que ele deveria parar para esperar por mais informações, ele pensa assim, mas eu já tenho o mapa, eu já sou experiente o bastante. Quer saber? Eu vou seguir viagem. Pergunto, qual dos dois realmente foi obediente ao mapa? O capitão A ou o capitão B? E a resposta é bem óbvia, né? Se o mapa previa que ele deveria parar naquele ponto e aguardar mais informações, obviamente que o capitão A, que fez isso, foi obediente ao mapa. O outro, mesmo dizendo que já tinha o mapa e não precisava de mais nada, na verdade foi desobediente ao mapa, porque o mapa previa a parada e aguardar mais informações. Então, por que essa história eu acho assim bastante ilustrativa? Porque, na verdade, a Bíblia, ela é esse mapa, obviamente, né? E ela informa os seus leitores de que nos últimos dias o dom profético continuaria existindo. E se o dom profético continuaria existindo, é porque Deus entende que nós precisaríamos de orientações, de um incentivo, de ânimo para continuarmos até o fim da jornada. Então, essa pessoa que traz essas novas informações, não novas, né? Que traz essas informações adicionais, não vem substituir o mapa. Ela vem apenas nos animar, nos orientar, nos ajudar a completar a viagem, certo? Vamos às passagens de hoje, então, começando aqui com 1 João capítulo 4, verso 1. Devemos crer em qualquer pessoa que se diz profeta? Também essa é uma advertência importante, porque não é porque nós entendemos pela Bíblia que o dom profético permanece que nós temos que crer em qualquer um, né? Então, qual é o conselho que João nos dá aí em sua primeira carta, capítulo 4, verso 1? Amados, não deis crédito a qualquer espírito, antes provai os espíritos se procedem de Deus. Aqui entra o papel do cânon, né? Cânon vem da palavra régua, algo assim para medir, é o parâmetro. Se João diz, olha, temos que provar os espíritos para saber se procedem de Deus, será que é o Espírito Santo mesmo? Ou é um espírito mau que está querendo desviar as pessoas como um falso profeta, um lobo devorador? Como que eu vou saber se esse espírito vem de Deus ou se é um falso profeta? Obviamente que a Bíblia aqui é o cânon, é a régua, é o parâmetro, é a nossa guia, né? É o livro, a revelação por excelência. Então, não aceite qualquer um que se diz profeta, mas também não rejeite assim de imediato, né? Nós depois veremos aqui nesse estudo quais são os critérios bíblicos para que possamos saber quem é um verdadeiro profeta e, obviamente, por contraste, qual é o falso, né? Mas de imediato fica esse conselho: provem, analisem, coloquem à prova pela Bíblia sempre, ok? Mateus 24, 24, Simone, o que haverá nos últimos dias, segundo a previsão de Jesus? Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Não vai ser tão fácil, né? E daí a importância de conhecermos muito bem a Bíblia, porque os enganos serão muito, muito complicados, né? Se poderiam enganar até os próprios eleitos. Mas o interessante é que Jesus faz uma advertência clara, e cuidado com os falsos profetas. Vocês percebem que, por tabela,
esse texto já diz também que haveria o verdadeiro profeta? Porque, veja só, o que vocês achariam se eu dissesse assim, cuidado com as notas falsas de R$ 3. Vou usar a moeda do Brasil aqui, né? Vocês levariam em conta esse meu conselho ou achariam que é bobagem? É claro que é bobagem, porque não existem notas de R$ 3. Então não faria sentido eu fazer uma advertência como essa se ela fosse falsa. Jesus, caso não houvesse profetas verdadeiros nos últimos dias, não teria nem sentido ele falar isso, né? Cuidado com os falsos profetas. Ele poderia simplesmente dizer, ignorem todos, porque não haverá nenhum verdadeiro profeta. Então, ao advertir-nos contra os falsos, isso quer dizer que também haveria o verdadeiro. E por isso que faz sentido o conselho de João. Provem, coloquem à prova para saber se o Espírito é de Deus ou não. Tem mais textos que confirmam o fato de que o dom profético permanece. Quer ver? Efésios capítulo 4, versos 8, 11 e 12, Simone. Por isso diz, quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Notem que quando Jesus voltou ao céu, né, na sua ascensão, ele concedeu dons aos seus filhos, à igreja, aos seus servos, e diz que esses dons permaneceriam até o momento da nossa plenitude. Isso é na volta de Jesus, né? E entre os dons que foram deixados à igreja, está ali, vocês perceberam, o dom de profecia. Então, todos esses dons permaneceriam pelo menos até a volta de Jesus, até o momento final ali. Porque são dons necessários, são dons importantes para o povo de Deus. Tem uma profecia em Joel, lá, um dos profetas menores, Joel capítulo 2, que também nos dá, nos oferece a informação necessária para que nós creiamos, sim, que o dom profético realmente permanecerá até o tempo do fim. Lê para nós agora, Simone, Joel capítulo 2, versos 28 a 32. E acontecerá depois que derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão e vossos jovens terão visões. Até sobre os servos e sobre as servas derramarei o meu espírito naqueles dias. Mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue, fogo e colunas de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, porque no Monte Sião e em Jerusalém estarão os que forem salvos, como o Senhor prometeu, e entre os sobreviventes, aqueles que o Senhor chamar. E aí, Simone, esse texto nos indica também que o dom profético permaneceria? Com certeza. Note que quando ele começa dizendo assim, acontecerá depois, se você ler os versos anteriores, ele está falando ali dos sinais que tem que ver com a volta de Jesus, né? Então, é o fim do tempo mesmo. Então, depois disso, né, no tempo do fim, eu derramarei meu espírito sobre toda pessoa, toda carne quer dizer toda pessoa, todo ser humano. Vossos velhos terão sonhos proféticos e vossos jovens terão visões. Olha que interessante. Depois, lá em Atos 2, Pedro, em seu sermão maravilhoso, lá naquele dia de Pentecostes, ele vai aplicar esse texto àquele momento também, quando o Espírito Santo foi derramado ali sobre os apóstolos. Mas há uma aplicação também, uma dupla aplicação para o tempo do fim. Então, resumindo, o dom profético nunca foi cancelado, não cessou de existir. Assim como o dom de curas é necessário até hoje, assim como o dom de falar línguas estrangeiras que você nunca aprendeu, mas precisa em algum momento, porque está em missão, esse dom permanece com a igreja, o dom de ensino, assim também o dom de profecia permanece entre o povo de Deus. É uma das características do povo de Deus. Agora, eu vou passar aqui para você agora uma listinha, eu depois coloco lá no grupo, no Ricams, e se eu lembrar, eu ponho também na descrição deste vídeo o link para o Preze, né? Porque ali tem os textos bíblicos. Como não dá tempo de a gente ler todos eles agora, eu vou mencioná-los. Como distinguir o falso do verdadeiro profeta? Primeiro,
o verdadeiro profeta crê na encarnação de Jesus. Isso é básico, né? Está lá em 1 João capítulo 4, de 1 a 3. Se essa pessoa, esse homem, essa mulher, que se diz profeta, nega que Jesus é Deus e veio em carne humana para redimir a humanidade, nega a encarnação de Cristo, pode descartar, não pode ser profeta, né? Nega algo muito básico da fé cristã. Segundo, pelos seus frutos, ou seja, pela vida e por suas atitudes, né? Não é que o profeta seja uma pessoa perfeita. Vários profetas na Bíblia também cometeram erros, mas eram pessoas que buscavam a Deus, que tinham comunhão com Deus e cuja vida estava em harmonia com aquilo que ele pregava. Então, nós temos Mateus 7, 15 a 23. Pelos seus frutos os conhecereis. Né? Outra, suas profecias se cumprem. Deuteronômio 18, 21 e 22 e Jeremias 28, 9. Isso é básico, né? Se é de Deus, é óbvio que aquilo que ele anunciou vai se cumprir. Eu vou dar um exemplo aqui bem simples, né? De algo que aconteceu e talvez nem todos tenham atentado para isso, né? Mas eu me lembro muito bem que antes do ano 2000, muitos crentes evangélicos diziam uma máxima que era a seguinte, tinha gente até que pensava que estava na Bíblia, né? 1000 passará, 2000 não passará. Gente, já faz 23 anos que passou 2000, né? E aí, como é que ficaram esses profetas que anunciaram com toda certeza que 1000 passaria, mas 2000 não passaria? Passou. Infelizmente também, essa mistura de religião com política, né, que aconteceu não só aqui no Brasil, mas em outros países também tem acontecido, né? Muitos evangélicos fizeram profecias anunciando que esse ou aquele candidato seria o próximo presidente e determinaram isso, né? E profetizaram e não aconteceu. E agora, como ficaram as pessoas? Quer dizer, não veio de Deus, porque no mínimo é uma coisa que foi meramente humana, né? Uma profecia humana, mas não divina, porque aquilo que Deus anuncia se cumpre, à risca e detalhadamente, como você pode perceber quando estuda, por exemplo, Daniel. As profecias de Daniel são perfeitas, né? Ele dá o nome dos impérios e até de pessoas que nem tinham nascido, nasceriam dali 2 séculos, como é o caso de Ciro. Na verdade, isso está lá em Isaías, né? Mas Daniel também, ele menciona ali eventos que aconteceriam milênios depois. Então, isso é profecia bíblica. Ok, mas Satanás também não pode, às vezes, fazer um chute e acertar? Pode. Por isso que esse aqui não é o único padrão. Eu estou dando uma lista para vocês, né? Fazer prova. Como? A mensagem. Na verdade, a principal forma de nós sabermos se ele é um profeta de Deus é se sua mensagem está de acordo com a Bíblia, né? Nós temos lá Isaías 8, 19 e 20. Vamos consultar os mortos, né, a respeito dos vivos, e aí, obviamente que o texto não permite isso, porque é necromancia, né? Aí diz assim, ali no texto, a lei e ao testemunho, se não falarem de acordo com essas palavras, não verão a alva, estarão perdidos. Então, mesmo que haja um profeta fazendo milagres e coisas espantosas, mas se a sua mensagem é mais ou menos assim: irmãos, hoje eu estive no inferno, eu vi as almas queimando lá no fogo. Isso é de Deus? Óbvio que não, já estudamos esse assunto. Os mortos não estão com... A alma dos mortos, né, não está em algum local intermediário, ou no inferno, ou no céu. Nós já estudamos isso. O ser humano é uma alma, não tem uma alma. Então, se a pessoa diz que viu mortos em algum lugar qualquer aí, falando, isso é necromancia. Isso é condenado pela Bíblia. Não pode ser um profeta de Deus. Irmãos, eu lhes digo que o dia de guarda verdadeiro é o domingo. Não pode ser de Deus isso, porque a Bíblia Sagrada, que é a revelação suprema de Deus, diz que o sábado é o dia do Senhor, de ponta a ponta. Percebeu? Irmãos, eu estou dizendo aqui hoje que nós podemos comer de tudo, né? Vamos comer carne de porco, frutos do mar. Nós já estudamos esse assunto e já entendemos que Deus ele nos vedou alguns tipos de alimentos porque nos fazem mal e porque ele é soberano. Então, se um profeta falar qualquer coisa que está em desacordo com a Bíblia Sagrada, que é a revelação suprema, não dá para aceitá-lo. Ah, mas ele fez um milagre. Olha, sinto muito, mas milagres só provam uma coisa: há um poder por trás. Qual é?
a mensagem determina qual é, ok? Não confie tanto assim em seus sentidos, em seus olhos e ouvidos, né? Porque o inimigo de Deus também faz milagres, também simula milagres, né? Então, se a profecia se cumpriu, é um elemento, é um ponto, mas não é tudo, né? Nós temos que ter aí fazer o teste completo, né? Outra coisa, seus ensinamentos não desviam o povo da Bíblia. Deuteronômio 13, 1 a 3. Se aquilo que o profeta está ensinando, aquela líder, aquela pessoa, está desviando as pessoas da palavra de Deus, adeus, né? Não vem de Deus mesmo esse mensageiro. Outra, obedece à lei de Deus e fala guiado pelo Espírito Santo. Isaías, aquilo que eu citei agora há pouco, né? Isaías 8, 19 e 20. Eu diria que esse é um dos textos mais importantes no teste. Anote aí, memorize Isaías 8, 19 e 20. À lei e ao testemunho. A Bíblia, portanto, né? A lei e os profetas, o testemunho, aquilo que os profetas revelaram. Se a pessoa que diz estar sendo o mensageiro de Deus não falar de acordo com aquilo que está na Bíblia, esqueça. E 2 Pedro 1,21 também é um texto muito bom, né? Enfim, se você levar em consideração esses elementos aqui, esses parâmetros, a chance de engano ela é bem minimizada, né? Olha a importância de conhecer bem a Bíblia, né? De estudar a Bíblia com atenção, com dedicação, porque ela vai ser a régua, o cânon, repito, né? Para você saber se está sendo enganado ou não. Outra coisa, que fenômenos físicos ocorrem durante uma visão profética? Interessante isso. Nós temos aqui, por exemplo, Números capítulo 24, verso 4, Apocalipse 1, 11, Daniel 10, 7, Daniel 10, 16, 10, 17. Profetas que no passado tiveram visões passaram por essa experiência aqui, ó. Por exemplo, ele fica com os olhos abertos, alheio ao que passa ao redor, vendo alguma coisa. João passou por isso no Apocalipse. Paulo, no caminho de Damasco, passou por isso. Ninguém em volta via o que ele estava vendo, mas ele estava contemplando cenas. É uma revelação, né? Outra coisa, não vê, outras pessoas não veem o que ele vê. O profeta vê, sente e fala. Ele interage com aquilo que está acontecendo. E outra característica física interessante: não respira enquanto está em visão. A pessoa ela é mantida por um poder sobrenatural. A gente vê isso em Daniel e também em João no Apocalipse. Acontece com ambos, né? Eles perdem as forças físicas ali humanas quando eles entram em visão profética e Deus os sustenta e diz: não temas, e os levanta e concede um poder sobrenatural. Isso aqui só por si seria prova de que é um profeta verdadeiro? Repito, não. São elementos a mais. Mas, de novo, o mais importante de tudo é que a mensagem dessa pessoa, que a vida dessa pessoa esteja em acordo, em harmonia com a palavra de Deus. Sempre. Porque até coisas aqui, dessas aqui, o diabo poderia imitar, não é verdade? Ele tem poder para fazer coisas espantosas. Vamos lá. Lê de novo para a gente, Simone, Mateus 24, 24, só para recordar a advertência de Jesus e a gente vai avançar depois. Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios, para enganar, se possível, os próprios eleitos. Viram só? Jesus disse que eles vão operar prodígios, sinais, coisas miraculosas. Então, não façamos disso a prova mais importante, né? A prova mais importante é a palavra de Deus. Ela é o aferidor. Apocalipse 12, 17. Olha que interessante. O Apocalipse identifica o povo de Deus nos últimos dias. Aquelas pessoas que estarão servindo a Deus de todo o coração, aquelas que compõem o que a gente chama de o remanescente, os fiéis dos últimos dias. E identifica esse povo. Apocalipse 12, 17. E você já pode emendar, Simone, Apocalipse 19, 10, para a gente fazer um casamento dessas duas passagens. Tá. Então, Apocalipse 12, 17. Irou-se o dragão contra a mulher, e foi pelejar com os restantes, o remanescente da sua descendência, e os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. E se pôs em pé sobre a areia do mar. E 19, 10. Prostrei-me ante os seus pés para adorá-lo,
Ele, porém, me disse: Vê, não faças isso, sou conservo teu e dos teus irmãos que mantêm o testemunho de Jesus. Adora a Deus, pois o testemunho de Jesus é o espírito de profecia. Logo, o que nós temos aí? O dragão é Satanás. Irou-se contra a mulher, nesse caso representa a igreja, o povo de Deus. Satanás irou-se contra o povo de Deus e foi fazer guerra contra o remanescente, o restante da descendência dessa igreja ao longo da história. Quem são eles nos últimos dias? São aqueles que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Aí o próprio Apocalipse, mais adiante, 19:10, responde que o testemunho de Jesus é o espírito de profecia. Logo, o povo de Deus nos últimos dias tem duas características básicas, que são: eles são obedientes à lei de Deus, nós já sabemos qual é, né? Êxodo 20, aos 10 mandamentos, eles são obedientes à lei de Deus e tem entre eles o dom profético, o espírito de profecia. Então, se você quiser se localizar na Bíblia e reconhecer, e entender quem é e fazer parte dele, desse povo que está sendo fiel a Deus, um remanescente fiel, você tem que perceber isso aí. Eles guardam os mandamentos de Deus conforme estão na Bíblia, eles têm o dom profético ali também. Uma coisa separada da outra não vale. Tem que ter as duas, porque esse é o povo que o diabo odeia. E se o diabo odeia, eu quero fazer parte desse povo, porque ele está certo, né? Ele tem a razão. Ok. Segundo Crônicas 20:20, já caminhando aqui para o fim do nosso estudo, fala ali de um conselho que o rei deu para o seu povo logo depois de um livramento que teve que ver com a influência do profeta. O que ele diz ali, Simone? Pela manhã cedo, se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa. Ao saírem eles, pôs-se Josafá em pé e disse: Ouvi-me, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém. Crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. E conselho importante, né? Creiam no Senhor vosso Deus e estareis seguros. Crede nos seus profetas, nos profetas de Deus, e vocês vão prosperar em todos os sentidos, né? A orientação profética é importante. E nesses tempos finais, tanto mais, né? Para que não nos desviemos para caminhos errados, né? E 1 Tessalonicenses capítulo 5, versos 21 e 20 e 21, Paulo também nos dá um conselho importante aí. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versos 20 e 21. Paulo, que era ele mesmo um profeta, né? Ele dá um conselho com relação às profecias. Ok. 20 e 21. Não desprezeis as profecias, julgai todas as coisas, retende o que é bom. Como julgar, né? De novo, pela Bíblia. Não desprezem as profecias. Analisem tudo, julguem tudo e retenham o que é bom. Como que eu vou julgar para saber se aquilo é bom ou se é desprezível, se é dispensável? Pela Bíblia, né? Se eu conheço a Bíblia, a voz profética, a revelação por excelência, eu saberei se aquilo que eu estou ouvindo, lendo, tendo contato, vem de Deus ou não. E se não vem, deixa para lá. Só retenha o que for realmente bom. E o que é bom é aquilo que edifica, que está de acordo com a Bíblia, que me orienta, que me mostra o caminho certo. Bom, aqui eu preciso dizer uma coisa. E talvez você esteja se perguntando, ok, vocês são adventistas do sétimo dia. Vocês, eu já sei que guardam os mandamentos de Deus na Bíblia, né? Inclusive o quarto mandamento que manda descansar no sábado. Ok, mas e com respeito ao dom profético? Já que no Apocalipse é dito que esse povo fiel de Deus nos últimos dias teria que ter essa característica também. Nós cremos, e eu vou revelar algo para vocês agora que com certeza vai exigir de vocês, se não fizeram isso ainda, né? Na verdade, quando a gente fala isso, as pessoas podem ter duas atitudes que são igualmente perigosas. Uma delas é, ok, eu aceito, sem analisar, sem estudar, confio na sua palavra. Ou então, não, eu não aceito. Eu acho que isso é errado, é falso e eu não acredito. As duas atitudes são perigosas, porque a Bíblia diz, provem, analisem, estudem. E eu vou dizer o seguinte, a nossa igreja, a Igreja Adventista do Sétimo Dia, ela teve essa manifestação profética, graças a Deus, no século XIX, começo do século XX, na pessoa e obra e textos de Ellen White.
uma menina, inicialmente era bem novinha, quando teve sua primeira visão profética, 17 anos, lá nos Estados Unidos, no século XIX. E dali para frente, ela teve um ministério profético bastante ativo, tanto que ela escreveu mais de 100 mil páginas manuscritas. E aqui é que vem a coisa interessante. Ellen White não teve estudo formal muito avançado, porque ela sofreu um acidente quando era nova e teve que parar seus estudos. Então, ela não chegou a ter sequer faculdade, né? No entanto, ela escreveu livros sobre psicologia, medicina, nutrição, teologia e outras áreas mais, que até hoje são estudados e servem de orientação, por exemplo, para a educação adventista, que hoje é a segunda rede educacional religiosa mais forte no mundo, só perde para aquela que tem mais de 1000 anos, que é a católica. Outra coisa, os hospitais e clínicas adventistas se orientam, se pautam pelos ensinamentos dados por meio de Ellen White. Nós temos vários hospitais em todo o planeta, clínicas, né, sanatórios, que levam em consideração esses ensinos. Então, no mínimo, é algo estranho, né, que uma pessoa sem educação formal pudesse, lá no século XIX, pudesse ter escrito coisas que até hoje valem e são úteis, né, e estão de acordo com aquilo que a ciência moderna está revelando. Eu sou editor da revista Vida e Saúde, e é interessante demais assim, perceber como as pesquisas científicas na área de medicina e também de nutrição, por exemplo, vão corroborando, vão confirmando cada vez mais aquilo que Ellen White escreveu em livros como, por exemplo, Ciência do Bom Viver, Medicina e Salvação, Temperança e outros. É incrível, é fantástico. Tem um livro chamado Lar Adventista, que não é só para adventistas. Se você ler, você vai perceber que os princípios ali são para todos os lares, né, cristãos. Como é bom seguir aquelas orientações que são bíblicas, né? Então eu diria assim que, na verdade, a comparação que ela mesma faz é de que ela é uma espécie de luz menor que aponta o facho da luz ali para a luz maior, que é a palavra de Deus. Vocês perceberam que até aqui e até o fim desse estudo eu não usei nem usarei nenhum texto de Ellen White. Não precisamos. As doutrinas bíblicas adventistas do sétimo dia, da Igreja Adventista do Sétimo Dia, elas são unicamente extraídas da palavra de Deus, da Bíblia Sagrada. Mas entendemos que Ellen White, como profetisa não canônica, olha o conceito voltando aqui agora, ela nos traz orientações muito valiosas, que nos levam sempre para a palavra de Deus, para a Bíblia Sagrada. Por que não canônica? Nós não entendemos Ellen White como sendo uma segunda Bíblia, ou como estando ao lado, ou muito menos acima da Bíblia. Nós entendemos Ellen White como foi, por exemplo, Hulda, no tempo lá do rei Josias. No tempo do rei Josias, eles encontraram a Bíblia no templo. Eu até tenho um sermão sobre isso, e eu acho aquele texto lá muito interessante, aquele capítulo, né? Que mostra a interação entre a luz maior e a luz menor. Eles acharam a Bíblia no templo e levaram para o rei. Leram diante do rei. Ele ficou espantado e até triste por perceber que eles não estavam obedecendo a palavra, o livro de Moisés. Aí ele pede que seus servos e o sacerdote vão pedir orientações para Hulda, a profetisa. Olha que interessante. Eles tinham então Moisés e tinham Hulda, mas Moisés estava acima. Hulda deveria orientá-los a como obedecer à palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. Essa é a mesma relação que nós encontramos, por exemplo, com relação à Bíblia e os escritos de Ellen White. Ela não está acima da Bíblia, nem é uma segunda Bíblia. O mesmo Espírito Santo, obviamente, também a inspirou, mas ela nos orienta a como obedecer à palavra de Deus. Eu já leio os livros dela há 30 anos, e se algum dia eu encontrasse alguma coisa que não estivesse em conformidade com a Bíblia, eu descartaria na hora, obedecendo a Bíblia, porque nós temos que fazer prova. Então, a única forma de você saber realmente se é de Deus ou não é lendo. Não despreze as profecias, julgue, analise tudo e retenha se for bom, né? Agora, humanamente falando, é porque no Brasil nós não conhecemos, as pessoas não conhecem muito bem, né, o legado dessa mulher. Mas americanos bem informados sabem. Por exemplo, eu tenho aqui uma informação extraída da revista do Smithsonian Institute, que é um instituto de pesquisas muito renomado nos Estados Unidos. E eles publicaram em 2014, uma revista
com os 100 norte-americanos mais influentes da história do país. Olha que interessante. Então diz assim que foi divulgada uma lista, né, em novembro de 2014, foi essa edição da Smithsonian Magazine, com os nomes dos 100 norte-americanos mais influentes de todos os tempos. A listagem é um trabalho da Smithsonian Magazine, uma publicação que pertence ao Smithsonian Institute e inclui a escritora adventista Ellen White na lista. Interessante, né? Essa instituição, criada em 1846, reúne um grupo de museus e centros de pesquisa administrados pelo governo dos Estados Unidos. A listagem completa tem gente do nível de Abraham Lincoln, George Washington, Martin Luther King, Thomas Jefferson, Oprah Winfrey e outros mais. Então, eu já visitei alguns lugares históricos, até porque eu escrevi um livro sobre a história do Adventismo, né, no Brasil, e também alguma coisa sobre a igreja no mundo, né? E é interessante que nos Estados Unidos, os lugares históricos que têm que ver com a vida dos pioneiros, e entre eles Ellen White, tem lá uma placa do governo norte-americano reconhecendo aquele local como tendo pertencido a uma figura que tem importância também para a história norte-americana. Então, Ellen White não foi apenas uma profetisa do movimento adventista, ela também foi uma educadora, uma palestrante, alguém de destaque lá no século XIX, começo do século XX, que ficou registrada, né, na história do país. Então, tem, por exemplo, também um livro que foi publicado pela editora universitária da Oxford, a Oxford University Press, Ellen Harmon White, American Prophet. Olha que interessante, é um livro acadêmico da Universidade de Oxford, dizendo que Ellen White é uma profetisa americana. Interessante isso, né? Enquanto alguns rejeitam, tem alguns acadêmicos que reconhecem que ela teve um papel de uma profetisa mesmo, né? Então fica aqui o convite, né, para vocês que estão nos assistindo, leiam, conheçam, né? Por exemplo, o livro Desejado das Nações é tido como uma das melhores biografias de Jesus já escritas. É lindíssimo. O livro que entregamos agora aos milhões aí no mundo, né? O livro O Grande Conflito, que obra monumental. É um trabalho tremendo, assim, que conta a história da reforma, da igreja cristã e culmina com os últimos acontecimentos da história. Então, fica o convite, leia, né? E você vai se surpreender. Antes de despertar o preconceito, conheça, certo? Muito bem. A decisão que temos que tomar hoje é a seguinte, e depois nós podemos abrir para algumas perguntas aqui para o nosso grupo, né? Creio que o dom de profecia foi dado por Deus para orientar seu povo. Acredito que, assim como Deus usou a muitos no passado, usou também Ellen White como sua mensageira do tempo do fim. Decido dar atenção a seus escritos e, principalmente, às mensagens proféticas contidas na Bíblia. Espero que vocês tenham compreendido bem esse estudo, percebido que o mapa mostra que nos últimos dias da Terra haveria, sim, orientações adicionais, especialmente para que nós nos mantivéssemos firmes no mapa, com o mapa. E a Bíblia, ela prevê que o dom profético estaria presente até o fim. E eu louvo a Deus por isso, porque quando nós cremos em seus profetas, nós prosperamos. Nós ficamos firmes ali no caminho de Deus. E eu espero que você possa dar atenção a esse dom maravilhoso e ser grato a Deus também por ele. Vamos orar? Santo Deus, maravilhoso Pai, nós te somos gratos primeiramente pela Bíblia Sagrada, a suprema revelação, aquela que deve ser o nosso aferidor, a nossa régua, aquela que nos orienta neste caminho muitas vezes tortuoso que é a vida e nos dá a segurança quando precisamos provar os espíritos para saber se procedem de Deus ou não. Obrigado também, Pai, pelo dom profético dos profetas não canônicos. Não escreveram partes da Bíblia, mas foram igualmente usados por Ti. E nesses últimos dias te agradecemos pelo ministério, pela vida, pelas obras de Ellen White, essa mulher que foi tão relevante para a história, para a igreja e para aqueles que leem suas obras. Ajuda-nos, Pai, a valorizar esse legado, esse tesouro,
e que ao lermos sempre e cada vez mais a Tua palavra, nós possamos crescer e nos preparar para a breve volta de Jesus. Nós oramos e te agradecemos tudo isso em nome dele, nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Muito obrigada, Michelson. Enquanto vocês vão pensando aí nas perguntas, não sei, vamos ver se vai ter alguma pergunta, né? Eu tenho uma, Michelson, vou abrir aqui a caminho. O que dizer daquelas profecias pontuais para a sua vida pessoal? A pessoa chega na igreja e ela ouve ali uma profecia. Eu tenho uma palavra para te dar, uma profecia. Você vai, sei lá, você vai ser mãe, você vai gerar um filho, ou você vai ter tal coisa. Sempre assim, muito em torno da prosperidade ou da vida pessoal da pessoa. Então, sabe que a pessoa, sei lá, tem um negócio, você vai prosperar, você vai ter uma sala maior, e eu profetizo na sua vida, entende o que eu quero dizer? Às vezes a pessoa tá até por vídeo em outro lugar e chama teu nome, né? Eu tenho casos assim de amigas que passaram por isso, que estavam num país e uma pessoa em outro país estava tendo um culto online, eles estavam assistindo online, e essa pessoa nesse país A falou o nome da minha amiga que estava em outro país assistindo online. A fulana tá assistindo, a fulana casada com o ciclano, que tem 2 filhas e não sei o quê. E aí a minha amiga ficou assim, né? E, e aí ela começou a chorar, e eu profetizo, blá, blá, blá. Enfim, o que a Bíblia, você diria sobre esse tipo de profecia? Esse é o tipo de assunto que a gente tem que tratar com muito respeito, cuidado, né? Porque ele envolve a crença das pessoas, né? Envolve algo que para elas é muito, muito precioso e caro, né? Mas, biblicamente falando, nós temos que ser honestos também, né? E a honestidade também tem que ver com o respeito e com o desejo de que as pessoas sejam salvas, conheçam a palavra de Deus. Eu vejo com uma certa estranheza, especialmente quando alguns falam assim, eu determino que Deus... Quem sou eu para determinar alguma coisa, né? Para Deus? Eu tenho que me submeter à voz de Deus, ao Espírito Santo, e não tentar conduzi-lo e guiá-lo. Eu vou dar um exemplo, né? Eu estudei a Bíblia com um casal muito querido, de uma igreja pentecostal, não vem ao caso qual igreja, mas que queriam muito ter filhos, e ela não podia ter filhos. Mas de quando em quando ela ia ao culto e alguém dizia: Você, irmã, que está querendo ter um filho, eu te digo que neste ano você vai ter um filho. E passava o ano e nada. E no ano seguinte, de novo, ela ouvia as mesmas profecias, ia nesta igreja, naquela igreja. Tem uma irmã nesta igreja que quer ter um filho, quer engravidar, pois eu profetizo que isso vai acontecer. Não acontecia. Não estou dizendo que foi o fato de eles terem mudado de igreja que determinou isso, mas o fato é que, curiosamente, assim que eles vieram para a igreja adventista, eu tive o privilégio de batizá-los, inclusive, pouco tempo depois, ela engravidou. E ninguém profetizou nada a respeito. Eu entendo que foi um presente de Deus, realmente, né? Então, como é que fica a situação daqueles profetas que disseram com tanta convicção, e ela estava já a ponto de sair da igreja, desanimando na fé, achando que Deus tinha abandonado? Como é que ficam aquelas pessoas, né, que anunciaram coisas que não se cumpriram? Falhou? Eram falsos profetas? Enfim, cada um tira suas conclusões, né? Mas eu vejo com estranheza esse tipo de coisa como oráculo, né? Eu vou à igreja para que Deus profetize que carro eu devo comprar, que eu devo comprar uma casa, né? Não que Deus não possa falar isso. Não que Deus não possa usar talvez um sonho para orientar você, o que não vai fazer de você um profeta, evidentemente, mas ele pode usar sim. Ele pode usar pessoas para dar um conselho que venha dele. Mas eu acho complicado transformar a igreja numa espécie de oráculo para ir lá e ter aquelas adivinhações, aquelas coisas. A igreja é um local onde nós vamos ouvir a palavra de Deus. E Deus vai nos orientando, nos ensinando, de modo que quanto mais o tempo passa em contato com a palavra, mais nós vamos aprendendo até a forma de Deus pensar. E isso não é errado, porque a Bíblia fala, tenham a mente de Cristo. Como que eu posso ter a mente de Cristo? Lendo a palavra de Cristo, estudando a Bíblia. Haverá momentos que eu nem vou pedir alguma coisa, porque eu sei que a Bíblia já não aconselha a ter aquilo, a fazer aquilo. Então, se eu for realmente uma pessoa familiarizada com a Bíblia, eu estarei
num caminho seguro, e não precisarei desses oráculos específicos, né, que ficam adivinhando coisas ou dizendo coisas da vida, ou lá do púlpito condenando alguém, revelando coisas que são até constrangedoras, né? Isso é bem Pessoais, né? faz, né? É bem complicado. O, o, o papel do profeta não seria esse, né, Michelson, de revelar coisas pessoais da vida da pessoa. Qual que é o papel fundamental do profeta? Ele até pode fazer isso, Simone. Veja, Ellen White escreveu muitas cartas particulares, né? Orientando pessoas, aconselhando, repreendendo. Mas o papel primordial do profeta é edificar a igreja. É trazer mensagens que conduzam o povo de Deus para o caminho certo, para um revamento, para uma reforma espiritual, para um preparo para a volta de Jesus. Esse é o trabalho principal de um profeta, o que não quer dizer que ele não possa, repito, né, orientar esse ou aquele indivíduo, né? Mas geralmente De forma pontual, mas não é a primeira não. função do profeta, né? Ele pode fazer isso, mas não é a primeira, né? Primeiro é o que está lá no Novo Testamento, para a edificação do corpo de Cristo. Esse é o primeiro papel do profeta. Perfeito. Ana, você tem uma pergunta? Boa noite. Oi, boa noite. Eu nem vou ligar minha câmera não, tá? Mas eu queria falar só uma coincidência agora, porque eu chamei meu pai para assistir esse estudo. E eu falei, entra aí. Ele ganhou um celular agora, ele tem 72 anos, ele ganhou um celular. Eu falei, eu vou te mandar o link e a senha, você entra e assiste o estudo. Aí ele não conseguiu entrar, porque eu não tô vendo ele aqui. Aí eu falei, pai, você não conseguiu entrar? Ele me respondeu, até printei a tela, ele me respondeu assim: Ana Paula, eu não consegui entrar porque eu estou lendo O Grande Conflito. Na mesma hora que o Michelson falou, eu printei a tela. Vocês acreditam nisso? Ele está lendo. Uau! E eu tenho esse livro, a gente tem esse livro aqui em casa, e eu vou confessar que eu não li, mas eu vou ler. Eu tenho há vários anos aqui, fica aqui, inclusive, na cabeceira do meu marido, e eu vou lê-lo. Que eu quero ler. Meu pai está lendo, e foi a mesma hora que o Michelson falou, por coincidência. Só queria falar isso. Que legal. Faça isso, Ana. Leia sim. Vou ler, vou ler. Recomendo fortemente. Alguém mais alguma pergunta ou algum comentário? Porque é um tema que surge dúvidas, gente. Eu estou impressionada que ninguém está com dúvidas. Todo mundo entendeu tudo? Né, Michel? Seu pessoal tá tímido, né? Eu estudei a Bíblia pela primeira vez, assim, sistematicamente. Eu confesso que esse foi um dos temas mais chocantes para mim. Quer dizer Yeah. que Deus tem profetas modernos, que coisa impressionante. Quer dizer que o dom profético não cessou com João no Apocalipse, né? E foi algo assim realmente de muito impacto. Mas estudei a fundo, fui atrás das informações, comecei a comparar os livros de Ellen White com a Bíblia, porque eu queria saber realmente se era verdadeiro ou não, né? E foi uma surpresa muito agradável, assim, perceber isso, né? É Então, uma bênção, realmente, ler os escritos dela. Eu costumo dizer também, já que ninguém tem uma pergunta, eu vou fazer um comentário, que nós cremos no dom de profecia de Ellen White, né? A Igreja Adventista tem somente uma pessoa, né, que nós cremos ter o dom de profecia, que é Ellen White. Porém, nós não temos uma teoria, né, whiteana, como existem aí a teologia, né, luterana, tal, nós não temos uma whiteana, né, e nós temos apenas uma profecia. E eu não sei o que vocês dizem, mas, Michelson, eu não sei, nos últimos tempos parece que a profecia ficou, o dom de profecia ficou tão banalizado, né, muitas igrejas aí que você entra hoje é profetada, é profecia atrás de profecia, eu profetizo na sua vida, que foi a minha pergunta, né, então, profetizo isso, profetizo aquilo, e ninguém duvida, ninguém questiona, ninguém. Então, você entra nas igrejas, é profeta de lá, é profeta de cá, e muitas vezes falando contra a Bíblia, falando contra as leis de Deus, uma vida que não está de acordo com a Bíblia, e as pessoas acreditam. Não, porque eu fui lá, o fulano profetizou, e aí quando a gente fala que nós cremos em uma profetisa, apenas, Ellen White, que, como você bem disse, escreveu mais de 100 mil páginas sobre educação, saúde, ciência, tudo que hoje é provado, as pessoas têm muita resistência em, ao menos, dar uma chance.
Então, não é um apelo, gente, mas o meu comentário seria: deem uma chance para ela, né? Leiam, ao menos, comecem a ler ao menos um livro, né? Caminho a Cristo, Lar Adventista é muito lindo também, Desejados de Todas as Nações. Então, dê uma chance, leiam, comparem, prove e veja se vai te levar para mais próximo da Bíblia, se vai te levar. Eu tenho um grupo de amigas que nós estamos lendo, né, o Patriarcas e Profetas, e aí a gente estava no capítulo de Noé, e aí minha amiga mandou uma foto que ela estava lendo Gênesis 6. Ela, ai, Simone, não resisti, vim ler na Bíblia. Aí eu falei, tá vendo? É isso que eu digo, ela te leva para a Bíblia. Então você lê um capítulo, você tem vontade, nossa, eu quero ver na Bíblia essa história, eu não conhecia, tal. Então, sempre que eu estou lendo um livro dela, eu me sinto mais próxima da Bíblia, mais próxima de Deus. E isso não acontece só comigo, né? Muitas amigas sentem da mesma forma. Então, deem uma chance, né? Eu acho que essa seria a mensagem, né, Michelson? Eu até digo assim, se Ellen White foi usada pelo inimigo, ele deu um tremendo tiro no pé. Porque quanto mais a gente lê os textos dela, é exatamente isso, mais vontade a gente tem de ler a Bíblia, de estar em comunhão com Deus, né? Eu confesso que lendo o Desejado das Nações, eu digo que é o único livro que me levou às lágrimas. Porque, por exemplo, o capítulo sobre o Getsêmani, sobre a crucificação de Jesus, é tremendamente emocionante, a gente se apaixona por Jesus, de um modo muito, muito profundo, né? Então, eu não consigo realmente atribuir a obra dela a outra coisa que não seja o poder de Deus, né? Um presente de Deus. Repito, se o diabo a usou, ele deu um tiro no pé, porque faz o trabalho contrário ao dele, né? Então, leia realmente, coloque à prova e depois nos diga o que vocês acharam, né, desse patrimônio todo. Outra coisa, se você pegar ali, por exemplo, o livro Nisto Cremos, que é um livro que é publicado pela Igreja e que reúne as 28 doutrinas bíblicas fundamentais dos adventistas, né? Você não tem ali nenhuma doutrina que é baseada nos escritos de Ellen White. Todas elas são fundamentadas na Bíblia Sagrada. Inclusive, juntamente com amigos, a gente tem um apelido curioso que é os 4 Cavaleiros do Copo de Palmito. A gente fez muitas lives durante a pandemia, pastor Eleazar Domini, pastor Sérgio Monteiro e pastor Adriano Cecílio. E a gente ali, são lives de 2, 3 horas, muitas vezes, e a gente tomava água durante as lives, e o pastor Eleazar, ele usava um copo de palmito, né, para bastante água. E aí ficou o apelido, né, os 4 Cavaleiros do Copo de Palmito. Mas, enfim, a gente fez uma série, está disponível em meu canal, Adventismo Decifrado, e nos propusemos a mostrar biblicamente como todas as crenças fundamentais adventistas são realmente bíblicas. E está tudo lá, tudo registrado, você pode verificar na playlist Adventismo Decifrado esse conteúdo aí. Então, nenhuma doutrina adventista provém de outra fonte que não seja a Bíblia Sagrada. Isso é bom deixar bem claro, porque tem pessoas que vocês guardam o sábado porque Ellen White manda. Vocês creem no santuário celestial porque Ellen White mostrou. Não. Repito, eu dou estudos bíblicos há 30 anos e nunca, em nenhum deles, usei qualquer texto de Ellen White, porque o estudo é bíblico. E ponto final. É isso aí. Perfeito, Michel. Assim, eu assisti alguns episódios do Adventismo Decifrado. Muito bom. Recomendo. Vocês formaram um quarteto muito legal. E é isso mesmo. Eu também não uso Ellen White para nenhum estudo bíblico. A Trace também não. Mas quando a gente põe algum texto, outro enriquece muito. Fica bonito o estudo, mas eu tiro que é para não haver nenhum. Tá. Não tá em Ellen White, gente. Você vai engrandecer, com certeza. Mas para a doutrina, a gente realmente não precisa. Tá tudo revelado na Bíblia. Então é isso, gente. Não tendo mais perguntas, ninguém levantou a mãozinha. O Michelson já orou. A gente se vê, então, na semana que vem para o último estudo dessa série. Michelson, te peguei de surpresa ou você tem aí qual que é o título do último estudo? Dessa vez não, tenho aqui.
É Quando é Melhor Morrer. Olha que título estranho, né? Mas vocês vão entender por quê, tá? Quando é melhor morrer. Que legal. Gostei, gostei. Eu já imagino qual é o tema, quando é melhor morrer. Então, nós nos vemos na semana que vem para o nosso último estudo. Muito obrigada a vocês que estiveram aqui, os que vão assistir depois. Que Deus os abençoe. Michelson, muito obrigado e que Deus continue te usando poderosamente. Amém. Boa noite a todos, um bom restante de semana e nos vemos aqui na semana que vem, segunda-feira, então, para mais estudo da Palavra de Deus. Fiquem com Deus. Amém. Fiquem com Deus. Tchau. Tchau.